paz do Senhor, meus amados em Cristo Jesus. Amém. Pastor Lusidon, voltei com o segundo estudo do profeta Joel. Aprofundei mais um pouco, fui buscar um pouco mais de conhecimento sobre o profeta. E nós vamos, essa parte agora, vamos estudar, fazer um estudo mais mencionado um pouco sobre o profeta Joel. Amém. Dá um like, siga o meu canal, não se esqueça da gente. Assina o meu canal, segue a gente, dá um joia, acompanha o nosso canal, ok? Dá uma força para nós. Vamos meditar um pouco, vamos ler aqui alguns capítulos de Joel 1, ok? Que diz da seguinte forma: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós filhos, escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em nossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos. Façam seus filhos, os filhos desses outra geração. O que deixou o gafanhoto, o cortador comeu, o gafanhoto migrador. E que deixou o migrador comeu o gafanhoto do devorador. E que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Obres, despertai-vos, chorai-vos, uivai, todos os bêbados que vinham, por causa do mastro, porque esta ela tiraram da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderosa, inumeráveis. Os seus dentes são os dentes de leões, e ele tem queixada de um leão, de uma leoa. Fez a minha vide uma assolação, destraçou minha figueira, tirou a casca, que lançou por terra os seus sarmentos, fizeram brandos. Lamenta como a virgem pelo marido da sua mocidade, está cingido de pano de saco. Cortada está a casa do Senhor, e a oferta de manjares e libações. O sacerdote, ministro do Senhor, estão em luto. O campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruída, a vide se secou, olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, vai, vinhateiros, sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu as mesas do campo. A vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secou, já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco, lamentai os sacerdotes, e vai, ministro de alto vinde. Ministro de Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada as ofertas e manjares. Amém? A leitura, ela já nos traz um vínculo, oráculo, já se fala por si só a situação que encontrava Judá no tempo dos gafanhotos. Focando um pouco na introdução, Joel foi um jovem da linhada de Israel, filho de Petuel, no capítulo 1 menciona. Joel significa Deus é forte ou Deus é fortaleza. Segundo algumas pesquisas da teologia, historiadores, consultas à parte, pregadores que tentam mencionar, a procurar exatamente qual foi a data, ou aproximadamente uma data, que esse livro, esses dois capítulos do profeta Joel foi escrito. Alguns acreditam que foi 830 a.C., outros já trazem um pouco mais para frente, um pouco mais próximo de Cristo, 606, e diversas outras partes. Na verdade, há grandes discussões, há grandes teses sobre essa parte, dessa data da escrita do livro de Joel. Então não tem uma cronologia, não tem uma data vinculada, ok? Mas dentro do cano bíblico, ou seja, dentro da sequência bíblica, ele é considerado também um dos 12 profetas menores: Abacuque, Amós, Joel,
Josias, Zacarias, Neemias, ele é considerado como um dos profetas menores também. Ele está entre os 12 profetas menores e da sequência bíblica, dentro do cano bíblico, ele é o segundo profeta menor. Então, portanto, a grande tese dessa data é realmente ser fiel, ser real, essa data de 803. Por outro lado, eu acredito sim que para mim, pelo menos eu tenho uma noção mais profética do que eu já estudei, mais visualizado na parte revelada da palavra, dessa palavra, que existe a revelação com o Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo me impulsiona que realmente isso foi escrito pelo menos antes do cativo babilônico. Por quê? Porque, no então, quando fala de gafanhotos, esses gafanhotos aqui, vamos colocar na parte oráculo, ou no oráculo. É uma coisa, é um acontecimento, gafanhotos, é um inseto mesmo. Então estava acontecendo. Esse livro do profeta Joel, ele é muito focado, ele é interessante. Ele visualiza um pouco o passado, menciona o presente do acontecimento que estava acontecendo, essa invasão dos gafanhotos, aconteceu essa seca que nós lemos, os gados morreram de sede, faltou vinho, faltou libações, faltou comida na casa de Israel, a igreja começou a padecer também, que estava mencionado em Judá, tudo acabou, a coisa ficou gravíssima, né? Aconteceu. Mas ele faz uma pergunta aqui, no capítulo 2, que faz assim, olha, ouve isso, vós filhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso nos nossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Observa que há duas perguntas. Aconteceu nos nossos dias? Sim, estava acontecendo nos nossos dias. Mas ele vincula um passado. E também nos dias dos nossos pais. São perguntas que vai ter a resolução, a interpretação espiritual. Aconteceu no passado. No então, no passado, aconteceu um ataque dos gafanhotos. E por incrível que pareça, uma das grandes histórias desse ataque dos gafanhotos aconteceu, sabe onde? É a 8ª praga do Egito, aonde nós estávamos vinculados no maior cativo de toda a história. Depois da morte de Abraão, nosso pai da fé, gerou a nação de Israel, e nós passamos o povo de Israel perante 430 anos escravo de Faraó. Aí Deus levanta Moisés, no livro de Êxodo 3, que a sardinha não se consumia. Deus chamou todo aquele mistério que aconteceu, tirou a chinela dos teus pés, porque tudo está é a terra santa. Toda aquela prova com Deus, com Moisés, onde ele tirou a chinela, viu o fogo arder no Monte Horebe. E Deus então dá a ordem para que ele vá até o Egito para falar para Moisés libertar o povo, para dialogar com Moisés para libertar o povo. E aí Moisés, para Faraó para libertar o povo. Então Moisés entrega os recados a Faraó, e Faraó vai endurecendo o coração e não liberta o povo assim de qualquer forma, de mão beijada, não. Foi muito difícil. Então começou aí a situação das 10 pragas do Egito. Ok? E exatamente isso, os gafanhotos se encontram na 8ª praga do Mar Vermelho, depois das moscas, do sapo, da rãs, enfim, das úlceras. E aí chegamos aqui, a 8ª praga do Egito foi exatamente os gafanhotos. Esses gafanhotos, esse inseto é terrível. Esses insetos gafanhotos, eles migram de países para o outro. Eles vão atrás da chuva. Eles gostam de água, eles gostam de umidação. Aonde há chuva, eles vão atrás. Então eles vêm em enxames. Enxames quer dizer quantidades enormes. Isso é a forma de entender o básico mesmo. É exatamente os gafanhotos. Ele vem em enxames e eles conseguem destruir lavouras, plantações em piscar de olhos. Ele consegue destruir toneladas de trigos, de mantimentos, de lavouras, de plantações. Ele acaba, ele destrói mesmo. É exatamente o que aconteceu. Essa praga foi lançada no Egito e destruiu todas as fazendas de Faraó. E agora aqui acontece, por isso que ele fala, aconteceu no dia dos nossos pais ou no nosso dia. Essa visão de Joel, ela é profunda. É uma visão passado, presente e futuro. E ela tem um pouco de Apocalipse. Sim, por que tem Apocalipse? Ele está visualizando principalmente o futuro. Chegamos a visualizar até mesmo o derramamento do Espírito Santo, que Ageu 2, versículo 28, é muito conhecido, né? Que diz aqui, ó: aconteceu depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões.
até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu espírito naquele dia. Ok? Então isso acontece aonde? Lá em Atos dos Apóstolos, depois que Jesus foi crucificado em Mateus 27, ressuscita em Mateus 28 e fica 40 dias na terra e aparece lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que na verdade tem a ascensão, a subida de Jesus para o céu. Então com essa promessa do derramamento ele vai trabalhar. Então todos esperavam unanimemente, João, Pedro, Maria, todos estavam orando, esperando essa promessa chegar, que depois da ascensão aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 16 em diante, foi derramado esse Espírito. Se concretizou a visão de Joel. Joel, basicamente, alguns estudiosos acreditam que foi o João Batista do Velho Testamento devido a essa parte aqui, o derramamento do Espírito Santo. Observe então, como eu falei, ele mencionou o passado, o presente e o futuro. Está aqui o futuro. Há 700 a 800 anos atrás, então realmente demorou, foi uma profecia muito interessante. Então essa é um pouco da interpretação desse profeta. Mas o espiritual desse livro é que esses gafanhotos, esses enxames de gafanhotos, seriam exatamente os exércitos que nos atacaria. Mas o porquê isso vem acontecer, isso aconteceu? Devido, gente, à desobediência. O povo desobedeceu, os reis pecaram. E isso nós pagamos o preço, porque isso ficamos fora da presença de Deus, os exércitos nos atacavam e nos destruíam. Exatamente isso estava acontecendo em Judá, porque o povo estava fora da presença de Deus esses anos, e então aconteceu que veio esses migadores, esses devoradores, e nos arrebentaram. Isso acontece até nos dias de hoje. É por isso que eu acredito que, como eu mencionei, que esse livro, exatamente dentro desse foco, agora eu vou voltar ao que eu queria falar, o que eu queria mencionar, a fazer, vamos dizer, a interpretação, o foco, seria isso. Por isso eu acredito que foi muito antes do cativo babilônico. Por quê? O cativo babilônico aconteceu no ano de 605, foi o primeiro ataque, segundo as 6:24. Então, o exército o babilônico nos ataca e nos leva cativo. Já dá uma destrucida em Israel, já deu ou seja, já deu um prejuízo muito grande. Aí então, no ano de 570 veio o segundo ataque também, está aí em 2 Reis 24, esses 3 ataques fulminantes, até o 25 você vai encontrar os 3 ataques, o segundo ataque, então, foi mais ou menos 10 anos depois do primeiro, que atacou. Então levaram 10.000 homens a cativo, todos os tesouros da casa de Salomão, devido à desobediência. Por isso que ele menciona, aconteceu conosco ou no dia dos nossos pais? Acontece aonde há erro, acontece aonde há pecado, nós somos devorados. Isso que aconteceu. Então vai o segundo ataque. Foi exatamente a visão também de Joel, que isso aconteceria. Ele não foi tão direto, foi mais profundo, como Jeremias 24. Jeremias 24, ele profetizou certamente que ele falou claramente em prosas que nós seríamos entregues ao cativo babilônico perante 70 anos. Ele falou claramente, Deus revelou e claramente, mas aqui é um pouco mais aprofundado, é um pouco mais, uma interpretação um pouco mais difícil, que tem que estudar mesmo, ou também pedir a interpretação do Espírito Santo. Então Joel viu tudo isso. E outros historiadores também acreditam que esses 4 tipos de insetos aqui, que é o pulgão, o largato, enfim, o gafanhotos, esse seria também os 4 impérios em sequência, né, os imperadores que atrapalharam o crescimento de Israel. Claro, Israel não vigiava, os reis não vigiavam, então esses impérios nos atacavam e nos destruíam. Esses gafanhotos, esses exércitos, esses enxames de exército que nos atacaram dentro da história de Israel. Ok? Portanto, daí, desobedeceu, fomos atacados. Então, esses impérios, começou o seguinte, esses 4 impérios, basicamente foi lá a visão de Daniel, com o rei Nabucodonosor, que teve o sonho na Babilônia, e ele viu lá aquela estátua com a coroa de ouro, né, o peito de prata e a cinta de bronze e os pés de barro, basicamente isso, se eu não me recordo, mas seria exatamente esses 4 impérios, esses 4 tipos de gafanhotos, esses 4 tipos de exército. O primeiro império foi o quê? Babilônia.
Nós fomos então levados a cativo pelos babilônicos perante 70 anos. Então foi o primeiro imperador, foi Babilônia, exatamente no tempo do rei Belsazar, no tempo do rei Nabucodonosor, até chegar o rei Belsazar, em que depois do rei Belsazar, Daniel 5, então chega os medos e os persas, que foram dois países que se uniu com um grande líder general de guerra chamado Grande Ciro, e invade Babilônia. No tempo do rei Belsazar, Daniel 5, encontraremos essa parte em que ele arrebenta e destrói, na verdade, o templo, e toma Babilônia. Então se torna o segundo império, Medos e Persas. Aí depois, dentro da história, dentro dos canos bíblicos, nós vamos encontrar basicamente, aproximadamente, segundo a teologia, 350 antes de Cristo, a Grécia consegue destruir Babilônia, já entre os Medos e os Persas. Depois da história de Esté, do Ciro, de Neemias, de toda a província da Babilônia, que era Suzã, foram destruídos pela Grécia no ano de 350 a.C. Então tudo se menciona esses gafanhotos, esses quatro impérios. Aí o último império foi quem? Roma, aproximadamente 150 anos antes de Cristo. Rômulo e Rêmulo eram dois irmãos, menciona o país de Roma, levanta a capital de Roma, e então Rêmulo mata Roma, ou Roma mata Rêmulo, seus irmãos se mataram pela ganância, e lidera Roma, e Roma se torna um império e destrói a Grécia. Então passamos aí esses quatro gafanhotos de exércitos potentes, de exércitos poderosos, que dificultou o crescimento de Israel. Isso era a visão do Joel. Ele mencionava o presente, o passado, os acontecimentos, e também o futuro. Seria esses exércitos, esses enxames de exércitos, esses gafanhotos, seria aprofundadamente mesmo os exércitos que nos atacaram e que nos devoraram. Que eles vinham, eles se arrebentavam mesmo. Eles acorrentavam os israelitas, matavam muita gente, levavam a nossa riqueza, aconteceu, e colocava fogo em nossas cabanas, devastava as fazendas em fogo também, exatamente como os gafanhotos, e destruía tudo. Era o destruidor esses exércitos. E também, claro, fomos invadidos por outro tipo de exército que não está também vinculados aos gafanhotos, né? Que pode ser, na verdade, que fala aqui sobre o leão, né? Que fala aqui, ó, no versículo 6, ó: porque veio um povo contra a minha terra, poderosa, inumeráveis, os seus dentes são dentes como leão, e tem a queixada de uma leoa. Ou seja, esse aqui seriam os demais exércitos, como o exército do Egito, também nos atacaram muito, um exército dos assírios. Os assírios foram terríveis no mundo, pessoal. Os assírios, eles nos derrotaram também. Então, 1 Reis 15, versículo 28 e 29, os assirianos, há muitos anos atrás, que foi um país que surgiu por volta de 2.300 anos antes de Cristo. Então os assírios, ele montou a sua primeira capital, chamada Assur, que já era o nome do demônio. Ele cresceu no norte da Mesopotâmia, os assirianos. Então, portanto, ele dominaram, colocou um exército muito bem formado, como a areia do mar, é enxame de exército. Ele conseguiu formar o seu exército, sua capital, muito bem sucedida. E por esse poderio que eles tiveram esses anos, eles começaram a atacar os vizinhos do norte da Mesopotâmia. Se você ver 2 Reis 15, versículo 28 e 29, governado por Tiglat-Pileser III, eles invadem 36 países do norte da Mesopotâmia e levam todos a cativo. Então estavam com poder. E esse exército de assírios, ele matava, eles eram terríveis, eles eram cruéis. E os países que não tinham muito dinheiro, não tinha prata ou ouro, que adorasse o roubo deles, podemos dizer, o cativo que eles fizeram obrigatoriamente dos países, ele mandava esses países vizinhos pagar impostos obrigatoriamente. Eles tinham um poder muito grande. Não, então Deus odiava os assírios. Lá em Isaías 10 está escrito que Deus odiava os assírios. Esse país também, talvez seja esse de leão aqui, os terrível, que vieram como enxame também e derrotaram muitos países do norte da Mesopotâmia, não só Israel, mas Amor, Bet Maca, Galileia, Gileade. Então todos os países ali foram invadidos por ele. Jericó, os países vizinhos, eles eram terríveis, os assírios. E não, então, uma das grandes partes da derrota dos assírios aqui foi o tempo do rei Ezequias, né? Lá no livro de Isaías 36, que Senaqueribe, governado já por Senaqueribe há muitos anos depois, Senaqueribe vai, invade Judá, destrói Judá, 36 estados do Judá também, e depois ele passa o recado lá para Isaías, que iria arrebentar com Ezequias, que era no tempo de Isaías. Aí Ezequias creu no profeta,
e então acontece então que os 185 mil soldados que ele colocou acampado lá no ribeiro que Isaías fala, 36, foram derrotados por um anjo, pelo poder de Deus. Aonde há poder de Deus, há uma esperança. Então tudo isso é vinculado à profecia de Joel, os acontecimentos desses exércitos que nos arrebentaram. Mas agora começa a vir a grande esperança, né, que no livro de Joel 2, de tocar a trombeta, ó Sião, e dai a voz, rebate o santo monte, perturbais todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. O dia, então, o dia das, e aí nessa situação que o povo derrotado, o povo acabado, a devastação acabada, o povo já destruído, Deus impõe uma esperança. Ou seja, mesmo que a escuridão cobre as trevas, nos dias de hoje nós podemos até ver essa situação, né? Que podemos até mencionar com Deus: Senhor, nós temos 30 milhões de desempregados no Brasil, nós temos um país que está em crise, nós temos um mundo em crise financeira. Nos Estados Unidos, que é o país potente, já sente a crise. Nós temos vários países vizinhos que estão na miséria, né? A Quênia, no norte da África, muitos países de quinto mundo, atrasado. As pessoas invadindo os outros países, como imigração, imigrando, correndo das guerras do mundo. Então tudo isso é focado já à miséria. E tudo isso acontece devido ao quê? O pecado. Seria visão também. Seria visão de pecado, como o profeta Amós, como o profeta Abacuque. Todos falaram sobre essa situação. Nós estamos vivendo nessa época. Aí nós já, claro, já passamos um pouco de Joel. Nós estamos lá em Mateus 24. Que não ficará pedra sobre pedra e que não seja derribada. Já passamos para a interpretação de Jesus Cristo. Nós estamos na parte já quase do Armagedon. O arrebatamento está muito próximo. Mas questionavelmente, dentro dessas crises que estava acontecendo aqui no livro de Joel, dentro dessa miséria que aconteceu, faltou libação, faltou vinho, o pasto secou, acabou tudo, fomos invadidos, Deus ainda dá uma esperança. O que Deus cobra para que Ele possa agir dentro da situação? O conserto. O que Deus cobra de nós para que Ele possa abrir essas portas onde não há porta? O conserto. Ou o que Deus cobra para que nós possamos ser lavados e remidos e vencermos a potestade, viver dentro da potestade? O conserto. A alegria com Ele. A entrega para Ele. Observe que no 1, capítulo 13, Ele já começa a fazer o povo a voltar dessa miséria. Cingivos de pano de saco. Lamentável sacerdote. E vai. Ministros do altar. Vinde, o ministro de Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares. Foi cortado tudo. Agora só não resta o que? Descer. Descer e buscar a presença de Deus. Descer e buscar a misericórdia de Deus, para que Ele venha e nos faz ainda ter vitória dentro da, vamos dizer direto, dentro da miséria, dentro da seca, dentro da porta fechada, dentro do calabouço, aonde há uma esperança, aonde nós clamamos a Deus, algo acontece. Paulo e Silas, cortado à morte dentro do calabouço, louvou e as correntes se quebrou. Aí Deus quer mostrar o milagre dele na minha, na tua vida, é dentro das potestades. E acontece que isso existiu, que veja bem que no versículo 25 diz assim, ó: restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fortareis, louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Dentro da crise, dentro da situação, aí Deus dá essa resposta. Isso é impactante, que confirma que para Deus não há porta fechada. Para Deus não há miséria. Deus, ele tem, muitas das vezes o erro vem, a situação fica constrangedora, exatamente para Deus mostrar que Ele é Deus. Para Deus mostrar que Ele é Deus. A cidade foi devastada. Certamente lá em Judá, quem estava servindo a Balins, quem estava servindo a Baal, o Deus do Sol, o Deus da Lua, estava clamando os seus deuses. Mas nenhum Deus respondeu. Mas agora Deus dá a resposta para o povo de Israel. Deus dá a resposta para o crente que estava lá. Olha, vocês que são crentes, eu estou vivo. Eu sou o dono do ouro e da prata. E tudo é meu.
Como ele falou para Isaías, quando tu passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo rio, não te submergirão. Quando passar pelo fogo, não te queimarás. Está aqui o fogo. O fogo são essas provações. E nem a chama arderá em ti. Ou seja, a crise não vai te abalar. Isso quer dizer, a chama não arderá em ti. A miséria não vai chegar na tua casa. Porque entramos dentro da promessa de Deus. Salmo 23, não é isso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deita-me, faz verdes espaços, refrigera minha alma, guia mansamente pelas águas tranquilas, pelo amor do teu nome, não é verdade? Lá em Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, nós não seremos atingidos, somente contemplaremos, veremos o castigo dos ímpios, não é verdade? Salmo 1, versículo 6, o Senhor conhece o caminho do justo, do ímpio, mas o justo, Deus conhece o caminho do justo, mas o ímpio perecerá. Então as promessas estão expostas dentro da crise, dentro da sequidão, dentro dos ataques. No mundo que nós estamos hoje, Deus dá resposta para quem clama. No mundo que nós estamos hoje, Deus abre porta para quem clama. Assim como aconteceu nos tempos de Joel, que ele estava aqui escrevendo um acontecimento. Joel é muito profundo. Ele nos traz, como eu mencionei, repito dizer, passado, presente e futuro. É um profeta muito bem sucedido. São livros pequenos que as pessoas nos estudam mais, mas que pode nos dias de hoje nos trazer respostas eficazes para engrandecer a nossa fé. Então, portanto, quem está ouvindo essa palavra, clama. Quem viu esse estudo de hoje, clama-me, que eu responderei-te. Ainda há resposta para o povo de Israel. Porque não então, Mateus 28, versículo 20, o que Jesus falou? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, enquanto houver dia, Deus está conosco. Enquanto houver noite também. Por quê? Enquanto não for tudo destruído, o Espírito Santo está na terra, a resposta para nós. Basta o que agora? Esforçar. Josué, esforça-te que eu te ajudarei. Que essa palavra penetre no seu coração. Que esse estudo venha ajudar você. E dá um like. Segue o pastor Luziton e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.